Olá, pessoal! Nessa época de aulas remotas, hoje eu estou assumindo um outro papel pela primeira vez. Vou tentar gravar um vídeo e colocar nas redes sociais para nós. Então, hoje eu vou falar do assunto regra de 3 simples diretamente proporcional. Eu terei a segunda parte da regra de 3 simples inversamente proporcional, mas agora, nessa parte, eu irei fazer só da diretamente proporcional. Espero que vocês gostem da aula e que entendam o que eu vou passar para vocês. O que é regra de 3 simples diretamente proporcional? A regra de 3 simples diretamente proporcional é quando duas grandezas, mantendo as proporções entre si, elas crescem ou decrescem juntas. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta, mantendo as proporções. E se uma diminui, a outra também diminui, mantendo as proporções. Um exemplo de regra de 3 diretamente proporcional. Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então, veja bem aí, ó. Eu gosto sempre, com os meus alunos, de destacar os dados, né? Ó. Bianca comprou 3 camisetas, pagou R$ 120. E se ela comprasse 5 camisetas? O que é importante nós observarmos? Do mesmo tipo e preço, né? Então, olha só. Se uma pessoa comprou 3 camisetas do mesmo preço, ela paga um determinado valor. Se ela comprasse 5 camisetas do mesmo valor de cada uma das 3, o valor iria aumentar de maneira proporcional ou não? Claro que sim, pois sabemos que todas as camisetas têm o mesmo preço. Então, se eu aumento a quantidade da compra de camiseta, o valor a ser pago também aumenta de maneira proporcional. Lembrando, aqui na regra de 3 não tem promoção. Gosto muito de falar para meus alunos que aquela promoção que compre 3, pague 2, não entra na parte de diretamente proporcional. É algo diferente, tá? Aqui nós temos sempre a mesma proporção. Não podemos esquecer disso, ok? Então, agora, nós vamos fazer o algoritmo da regra de 3. Nós vamos fazer a montagem da seguinte maneira. As informações, cada um com seu qual, né? Ó, 3 camisetas igual a R$ 120. Veja bem, 5 camisetas igual a... Quando eu não conheço um valor, o que é que eu tenho que usar? Eu tenho que usar uma incógnita. No caso aqui, a incógnita que está sendo usada é incógnita x. Gosto muito de lembrar, né, aos que estudam comigo, que a questão de letra X não importa. Eu poderia usar uma letra X, uma letra Y, uma letra a letra que eu quiser. A letra não tem a menor importância. Simplesmente não conheço um valor, faço uma representação por uma letra, tá? A letra não tem importância. A maneira de nós resolvermos essa regra de 3, eu vou usar para vocês a maneira do joguinho do sinal, para saber se eu estou falando de uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Embora já esteja colocado as minhas duas setas aí, né, a gente coloca sempre na hora que está executando o exercício. Mas vamos lá. A primeira seta, que é essa aqui, ó, que eu vou destacar para vocês agora aqui, ó, ela está voltada na posição da letra X. No caso, quando a gente formos trabalhar, sempre a primeira seta, né, nós colocamos no sentido da letra X. Já para saber qual é o lado certo de se colocar a segunda seta, aquelas que têm as informações na parte da coluna invertida aí, de onde tem o X, né? No caso aqui para nós está na primeira representação, nós vamos fazer a pergunta da quantidade em relação àquele que está com a letra X. Eu começo primeiro com as 5 camisetas, né? Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta agora primeiro
das 5 camisetas. Aqui, ó, eu vou destacar as 5 camisetas. A minha pergunta nesse momento é o seguinte: 5 camisetas é mais ou menos que 3 camisetas? Nós sabemos que 5 camisetas são mais do que 3 camisetas. Agora, a minha segunda pergunta, ela vem em relação ao preço a ser pago, certo? Então, ela vem em relação ao preço a ser pago. Então, eu vou aqui agora fazer a seguinte pergunta. 5 camisetas se paga mais ou menos que R$120? Nós sabemos que 5 camisetas se paga mais do que R$120. Então, olha só o que aconteceu nesse momento. Nesse momento, eu tenho 2 sinais iguais, mais e mais. Quando eu tenho 2 sinais iguais, isso significa que a segunda seta aqui já está colocada aqui, ó. Ela também tem o mesmo sentido e a mesma direção da minha primeira seta aqui, ó. As duas setas, nesse momento, elas têm o mesmo sentido e a mesma direção. Por isso, nós estamos, então, tratando de uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, aqui, ó, vou continuar aqui, ó. O que nós podemos observar? Que as setas estão no mesmo sentido. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Agora que eu já identifiquei, quando eu tenho as duas setas na mesma posição, eu vou multiplicar as informações em x ou em cruz, né? Então, veja bem, 3 camisetas, o 3 eu multiplico com a letra x. Já o 5 eu multiplico com o valor de 120. Quando eu multipliquei o 3 vezes x, eu cheguei em 3x. E quando eu multipliquei o 5 vezes o 120, eu cheguei em R$600. Então, outra regrinha que eu gosto de explicar é que toda vez que eu tiver um número ao lado de uma letra, aqui no caso 3 está ao lado da letra x, esse número está multiplicando essa letra. E nós também aprendemos que a letra tem que ficar sozinha. Se o 3 está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Olha só, esse 3, eu vou vir aqui para baixo, eu vou destacar aqui para vocês verem agora, tá? Ele estava multiplicando, agora ele veio dividindo os R$600. Nesse momento, eu tenho uma divisão. Então, novamente, para salientar a vocês, ó, esse 3, ó, ele saiu da multiplicação, eu trouxe ele para cá na forma de divisão. E aqui nós vamos fazer a divisão, né? 600 dividido por 3, nós chegamos numa conclusão que 600 dividido por 3 é 200. Ou seja, para se comprar 5 camisetas, nós iremos gastar R$200. E aí o que nós temos certeza? Aumentou a quantidade de camisetas, também aumentou o preço a ser pago. Isso são grandezas diretamente proporcional. Obrigado pela atenção. Lembre-se sempre, quem tem conhecimento, encurta caminhos. Continuamos na próxima com a regra de 3 inversamente proporcional. Um abraço a todos do seu professor Claudio Ney.